queridas e queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de literatura para o Enem. E a gente sempre pensando em você, a gente vai trazer os 10 tópicos mais importantes para pensar como a literatura vai cair no Enem desse ano, 2021. Então, olha só, a gente vai começar esse aulão pensando em algumas coisinhas como figuras de linguagens específicas para a literatura. Pois a verdade é que dentro do Enem a gente tem uma grande quantidade de interpretação de texto. Vai pedir que vocês interpretem textos literários, textos não literários, e é para a gente pensar em algumas figuras que caem em textos literários que a gente vai ver metalinguagem e intertextualidade. Vamos se ligar aqui. Olha só, essa imagenzinha que vocês têm aqui é uma imagem que é trabalhada com intertextualidade. Como funciona? A gente viu aqui nessas imagens aquela coisa super clássica, o quadro super conhecido da Mona Lisa. E aí, Maurício de Souza, grande Maurício de Souza, foi lá e construiu uma mônica baseada na Mona Lisa. Quer dizer, a gente tem aqui um texto que conversa com outro texto. Camila, é uma imagem. Observem o seguinte, é uma imagem, mas tudo que a gente comunica é um texto. Então, cinema é texto, daí é um texto cinematográfico, literatura é texto, texto literário, jornalismo, notícia de jornal é texto, texto jornalístico. Então, vamos pensar que imagens, filmes, músicas e textos escritos, tudo faz parte dessa grande coisa que é texto. Certo? Então, a gente viu aqui dois textos conversando. E aí a gente fala que é texto sobre texto. Eles estão se cruzando, estão entrando juntos. Na literatura, é muito comum a gente ver referências em um texto e outro. Observem esses textos que estão aqui na tela. A Canção do Exílio, ela é um texto do século XIX, então é um momento muito patriótico. E tem essa frase que todo mundo conhece por aí, provavelmente, que é "Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá". Já aqui, no texto do Murilo Mendes, que é do século XX, a gente tem essa comparação com "A minha terra tem macieiras". Percebam que esse clássico do século XIX, que influencia até o nosso hino nacional, vai ter uma maneira diferente de ser feito no século XX, mas que vai buscando referências de um texto para o outro. Então, os textos se cruzaram e eles têm intertextualidade. E aí, para fechar a ideia da intertextualidade, é legal também pensar que é intertextualidade quando tem citações, quando a gente vê aquelas paródias, piadinhas que fazem referências a músicas, a cinema. Então, tudo isso faz relações de intertextualidade. Então, agora, depois da intertextualidade, tem a metalinguagem. E aí, assim, ó, foco numa coisa. A metalinguagem é a linguagem que fala sobre si mesma. Observa quando você pega um dicionário e você vai lá no D e procura a palavra dicionário. É um dicionário explicando o que é dicionário. Isso é metalinguagem. É quando um escritor, por exemplo, fala sobre o ato de escrever. Ou um filme que fale sobre cinema. Isso é metalinguagem, uma linguagem que fala sobre si mesma. E aí observem, existem algumas funções na nossa comunicação, o emissor, que é aquele que fala, o receptor, que é aquele que recebe, e o canal, que é a matéria da mensagem, como eu envio a minha mensagem. E aqui o canal vai ser sempre a parte mais importante. Porque se é linguagem que fala de linguagem, eu estou falando de um emissor que fala sobre a sua matéria de comunicação. Isso também é bem legal a gente lembrar, tá? Então aqui, ó, foco no canal, aquele que fala sobre si mesmo. E lembrando que ele também pode ser um texto que fala sobre linguagem. Já falei isso? Já, mas falei um texto que fala sobre texto. Às vezes, a gente tem alguns cinemas experimentalistas que discutem a linguagem do cinema. A gente tem também uma parte da canção popular, ali na década de 60, de 70, que discute a linguagem da música.
vamos pensar nessa ideia de que existe a possibilidade de eu discutir o que eu sou mesmo quando eu estou dentro de um texto. Eu sou um poema? Como eu sou um poema? Um cara que faz muita metalinguagem é Carlos Drummond de Andrade. Ele discute muito o fazer poético. Uma mulher, escritora, super conhecida que faz isso também, Clarice Lispector. Deem uma olhada nisso. Para terminar nossa aula, eu vou pegar e vou ler uma questão com vocês para a gente entender como é que caiu no Enem do ano passado. Questão do Enem da prova de linguagem de 2021. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias como The L'Invitation of Voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha e primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em escorço toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas construí. E não de uma forma imperfeita nesse mundo de aparências. Uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Então, percebam aqui nesse poema, gente, que logo em cima ele fala que foi o poema de mais longa gestação da vida dele. Depois, ele vai trazer mais para baixo que ele tinha usado redondilhas, que é uma característica poética, células, que também é uma característica de construção poética. Então percebam que ele fala da poesia, de como ele construiu o poema Passárgada. Olha a pergunta. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominantemente é a C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. Então, gente, sobre isso, neste momento, encerramos. E agora, na nossa próxima etapa, seguimos discutindo o próximo tema. Hello! Voltamos para mais um querido bloco de literatura. Próxima dica, galera, é o seguinte. A gente percebeu nos últimos anos que tem um poeta que volta e me aparece assim, que é de uma corrente literária que não é assim a mais agradável de todas. Na verdade, particularmente eu diria que é a pior de todas. Mas é só fingir que eu não falei isso, porque agora vocês têm que gostar um pouquinho de Olavo Bilac e o parnasianismo. E aí é o seguinte, gente. O parnasianismo, ele é um movimento que foi muito forte no final do século XIX, início do século XX. Aquele momento do Brasil em que a gente estava cheio de ebulições históricas. Tinha aquela questão ali da passagem da monarquia para a república, que causou controvérsias, que teve, o bastante envolvimento dos militares e que junto com isso veio o positivismo, que é um pensamento filosófico, sociológico, que vai iluminar os pensamentos literários nesse momento também. Então, tem reboliço histórico, tem gente interessante produzindo, e aí os parnasianos tomam a frente para construir uma poesia que se preocupe com a estética. Nesse momento, junto com os parnasianos, a gente tem os realistas, que trabalhavam com a crítica social, com o retrato da burguesia carioca, os naturalistas, que eram extremamente deterministas,
os simbolistas, que eram místicos, viajandões, e aí os parnasianos, que eram objetivos, que eram preciosistas, tratavam a palavra como uma joia. Eles mesmos se consideravam ourives do verso. Quer dizer, ourives é aquele que transforma o ouro em joia. Então, dizendo que esse processo da construção de uma poesia tem que ser muito bem feito para transformar a palavra num grande diamante. Então, percebam como eles se preocupam muito com essa questão estética, de palavras mais rebuscadas, de bastante uso de adjetivos, trabalhava para falar da própria poesia. Olha a metalinguagem aqui, como eles davam muito valor para essa coisa de como fazer poesia, acabam que são reis de metalinguagem, né? Eles falam muito sobre o fazer poético. E aí, dentro desse contexto, misturando esse preciosismo todo, essa vontade toda de criar uma poesia perfeita, está o momento nacionalista aqui. O hino da República está sendo pensado e a gente vai ter o hino da bandeira, que é feito pelo Olavo Bilac. O Olavo Bilac tem aí bastante influência nos meios presidenciáveis, ou sei lá o que se diga aí dessa galera que manda todo mundo, ele tinha influência por ali. E aí ele vai acabar mostrando nos seus poemas vários momentos nacionalistas, ufanistas. E caiu no ano passado uma questão que fala sobre o hino da bandeira. Vamos dar uma olhadinha? Hino à bandeira. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par dessas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Percebam aqui uma coisinha, galera. Retratas rima com matas, azul rima com sul, tudo muito bem organizadinho na forma do poema. E olha o uso de adjetivos: formoso, puríssimo, sem par, esplendor. Bem forte a característica do parnasianismo e também muito nacionalista, porque está elevando, né, o nosso território. Vamos lá, vamos continuar. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos montes de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Muito bem, todo rimadinho, todo cheio de adjetivo, todo cheio de amor pelo Brasil. Vamos ver qual é a questão. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional, na medida em que valoriza os seus elementos. Acabei de dar esse destaque, gente, Céu puríssimo azul, verdura não é de comida, é de verde mesmo, o esplendor do cruzeiro, né? Então, a imensa nação está aqui trazendo para a gente essa valorização no território, certo? Então, muito bem, me retirando para o próximo bloco. Voltando, tarará, não sei mais a música, não faz diferença. Olha só, galera, próxima dica aqui pra gente pensar bem sério. Tem um momento na história da cultura brasileira que ele é um processo muito forte de ruptura, muito forte. Só que ele, claro, né, não nasce só num único momento da história, ele é uma grande construção. E esse momento chama Semana de Arte Moderna ou Semana de 22. Presta atenção, olha só. Na Semana de Arte Moderna, a gente vai ver acontecer o resultado de um projeto de novidade. O início do século XX é um início de revoluções de vários tipos. A gente vai ter aqui no Brasil a consolidação da República, ao mesmo tempo que a gente vai ter o fortalecimento de partidos variados, vai ter, na década de 30, o direito do voto da mulher. Fora do Brasil, a gente está tendo Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, tem muita coisa acontecendo, né? E por esse abalo sísmico no mundo e na cultura, muita gente aqui, artistas, intelectuais da burguesia, pensavam uma maneira de romper com a tradição. Quer dizer,
não servia mais, segundo eles, falar sobre o romantismo ou desenvolver uma estética realista. Por que eles diziam isso? Porque tudo isso, segundo eles, representava um passado cansativo, que não dialogava com as pessoas e que trazia muita ideia importada da Europa e pouco fazia algo que fosse verdadeiramente brasileiro. Então, o desejo de romper com a tradição, ele vem desse histórico. É preciso mudanças. É preciso entender que o Brasil é diferente e que a gente precisa produzir uma arte diferente. A Anita Malfatti, por exemplo, ela vai pintar figuras que são expressionistas e que são muito diferentes do que se pintava aqui, aqueles quadros realistas, todos perfeitinhos. Ela mexia com cores diferentes. Olha o Homem Amarelo como é. É diferente, tem um aspecto diferente. Então, quando chega no Brasil, as pessoas se chocam. A Anita Malfatti, que é essa pintora, ela chegou a ser ofendida por Monteiro Lobato no jornal com um artigo que era bem pesado, chamando ela de esquizofrênica, de fora da realidade, que chamava paranoia ou mistificação. Tanto que a própria Anita Malfatti dizia que talvez nem fosse aparecer na Semana de Arte Moderna de medo de ser gongada de novo. Né? Junto com a Anita Malfatti, a gente vai ter escritores super importantes. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, só um detalhe, eles não são irmãos. Di Cavalcanti, que vai pintar. Tarsila do Amaral, que não vai participar da Semana de 22, mas que é uma das pessoas que influencia o desenvolvimento dessa nova arte. Então, a gente tem aqui essa galera super importante que consegue alugar o Teatro Municipal de São Paulo. Um dos teatros mais antigos do Brasil, uma história maravilhosa, e eles conseguem alugar para fazer uma Semana de Arte Moderna. Essa Semana de Arte Moderna, ela vai ser bastante inspirada por vanguardas europeias. As vanguardas europeias, elas aparecem em países distintos da Europa. Algumas na França, outras na Espanha, na Alemanha, na Itália. E eles olham para essas vanguardas e percebem que todos os movimentos que elas abarcam são movimentos revolucionários, que rompem com o passado, que pensam uma nova arte. E com tudo isso acontecendo na Europa, eles trazem essas ideias para cá. Mas presta atenção, eles continuam achando que o Brasil precisava de uma independência cultural, estética. Não porque eles se influenciam nas vanguardas que eles vão imitá-las. Eles vão trazer ideias, tá? Quando eu falo que eles querem uma independência cultural e estética literária, é porque eles escolheram o ano de 22 para fazer essa semana, porque era o ano do centenário da independência. E aí, lembrando, né, que no Brasil, quem deflagrou a independência foi, no caso, o imperador, o filho dele. E aí os caras chegam assim, tá, peraí, isso é uma independência ou uma briga de família? Porque 100 anos depois, os nossos artistas estavam questionando qual era a independência da nossa arte, qual era a independência do nosso ciclo cultural, quem estava fazendo arte no Brasil, para quem estava chegando a arte no Brasil. Então, que independência é essa? Né? Eles são muito revolucionários nesse sentido. Em vários sentidos, mas eles querem mesmo criar essa nova perspectiva do Brasil, tá? E aí vocês podem perceber, quando a gente olha um quadro antigo, a gente vê as pinturas todas perfeitas. E aí vem aqui o Di Cavalcanti e mostra pra gente um carnaval lindo, colorido, com peles diferentes, com roupas diferentes. Nossa, é tão Brasil! Nossa, nunca tínhamos visto isso antes. Interessante pensar, né? E aí, continuando nesse barco, a gente vai ver que, junto com os quadros, vem aquela figura maravilhosa da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é talvez a nossa pintora mais conhecida e também se envolveu muito na criação de novas ideias. Eu dei um destaque aqui para vocês na revista Antropofágica, no Manifesto Antropofágico. Esse manifesto vai se dispor a pensar algo que é assim, eu posso até pegar o que os outros fazem na Europa. Não preciso jogar fora. Eu posso degluti-los
e deixar que meu corpo aproveite só o que ele precisa, para assim criar uma coisa nova. E a Tarsila do Amaral, junto com o Oswald de Andrade, vai criar esse manifesto. Então, muitas ideias nacionalistas revolucionárias, tá? E aí, assim, a gente vai ver aqui uma criação literária que também está voltada para isso. Vai falar muito sobre o descobrimento do Brasil, que na verdade nem chama mais de descobrimento, naquela época já estavam falando em invasão e ocupação. Oswald de Andrade tem poemas em que ele fala disso. Se o índio tivesse despido o português e não o português vestido índio, como seria o nosso Brasil, afinal de contas? Então, vai ter nacionalismo aqui, vai ter referência à nossa natureza, ao nosso folclore, mas vai ter muita crítica social às coisas do passado, vai ter muita crítica aos poetas do passado. Tinha um saco de pancada bem específico aqui, e esse saco de pancada chamava parnasianismo. O Manuel Bandeira, que é um dos poetas daqui, ele vai para o Teatro Municipal fazer um poema extremamente irônico chamado Os Sapos, em que ele chama os parnasianos de sapos que não param de coachar, repetir a mesma coisa. Junto, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, tem a Patrícia Galvão, que a gente conhece por Pagu, que é uma figura emblemática, desenhista, poetisa. E a gente vai ter também Mário de Andrade, o homem da Pauliceia. Mário de Andrade vai falar sobre a cidade de São Paulo, a loucura da cidade de São Paulo, a modernidade. Para além da Pauliceia Desvairada, um livro super importante que vale dar uma olhadinha é Macunaíma, a invenção do Brasil, que a gente vai ter aí um grande anti-herói tentando buscar o amor, passando por todos os recantos do Brasil e se metamorfoseando de diversas formas de acordo com a região em que está. Percebam que é nessa briga por construir uma nova independência que essa galera aqui acabou se tornando um dos movimentos mais importantes do Brasil. Certo? Até 2 segundos. Olha só. Vambora que a gente já tá aqui no ritmo bom de dicas. E essa dica aqui ela é bem valiosinha, porque a gente tem que pensar algumas coisas que envolvem esse momento histórico. Vamos lá. Nós vamos falar agora dos escritores pré-modernistas. Presta atenção num troço. Não existe possibilidade da gente dizer que o pré-modernismo é uma escola literária. Então, façam uma meditação longa pensando: pré-modernismo não é uma escola literária. Certo? Primeira dica de todas. Por que eu digo isso? Os escritores que compõem esse pseudo-movimento são escritores extremamente diferentes uns dos outros. Existe uma coisa que liga os escritores, que é a tentativa de mostrar um Brasil que não é centralizado. É um Brasil que não é só o Rio de Janeiro, ou que não é só o Ceará, que não é só a Bahia, não é só Pernambuco. É um Brasil que está no interior, que está no sertão, que está na periferia da capital. Então, se a gente pensasse um único motivo para reunir os escritores desse momento, é esse. É falar sobre o Brasil da sua imensidão, da sua diferença e dos seus problemas sociais. Tá? Então, eles estão com esse nome, pré-modernismo, pelo óbvio. Não tinha como encaixar eles no simbolismo, no parnasianismo, no realismo, não tinha como. E eles estavam escrevendo ali, um pouco antes da Semana de Arte Moderna de 1922, eles criaram o nome pré-modernismo. Tá? Bom saber disso. Então, pensando nesses Brasis, saindo da capital, a gente vai ter essas figuras aqui. Lima Barreto, presta atenção. Lima Barreto é um homem negro, de periferia, que morreu muito cedo, era alcoólatra e tudo isso refletia na obra dele. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra super crítica à utopia de um Brasil melhor. As suas crônicas produziam sobre o que fazer com a negritude que está saindo do centro da cidade, que está vendo seus cortiços serem destruídos. Ele vai falar sobre a criação das periferias. Então,
ele traz para a gente um olhar periférico da cidade do Rio de Janeiro e também um olhar crítico às principais castas da burguesia e os resíduos monárquicos que a gente tem no país. Um livro muito importante dele chama Cemitério dos Vivos, que fala sobre loucura. E ele vai questionar pensamentos muito comuns daquele momento, que é o determinismo biológico e social, que acreditava em superioridade de raças. Ele vai questionar qual é o critério de loucura, qual é o critério de internação das pessoas no sanatório. Então, olha que legal essas diferentes perspectivas da vida. E aí, claro, né, dou destaque à grande obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque mostra um homem que viveu a vida inteira para melhorar o país e que no fim se amargura profundamente. Outro cara aqui é Augusto dos Anjos. Olha que pira. O Augusto dos Anjos é um poeta, e ele é um poeta paraibano, e ele não fala nada de Paraíba. Eu falei, une os Brasis aqui. O que traz é que une esse Brasil da Paraíba, mas não sobre a Paraíba, mas sobre o seu desejo de melhorar, sobre a tristeza. Augusto dos Anjos é um poeta que vai assim no âmago do ser, que percebe a dor das pessoas, é pessimista, tem uma influência do romantismo. Ele fala de pus, de cuspe, de coisas cientificistas. Então ele tem essa coisa muito intimista e mesmo assim está enfiado aqui no pré-modernismo. Viu como não tem critério nenhum? Próximo. Euclides da Cunha, presta atenção nisso aqui. Os Sertões. Tá? Euclides da Cunha, jornalista, cobriu a Guerra de Canudos, viu como foi o massacre dos territórios de Canudos, das pessoas, fez toda uma análise biológica, geográfica do sertão e publicou seu livro Os Sertões, que é dividido em 3 grandes partes, tá? A terra, o homem e a luta, onde primeiro ele trabalha a geografia, a biologia do sertão, depois mostra como é esse olhar sociológico e muitas vezes ainda determinista. Tem uma frase que é: o sertanejo é um forte. Essa frase ficou famosa e fala muito que o sertanejo é feio, mas apesar de ser feio, magro, esmilinguido, seria forte. Então tem um determinismo social e biológico aqui pesado também. E no final, a luta, que é aquele momento em que ele vai narrar como funcionou as grandes batalhas entre Canudos e a República. Certo? Próximo. Graça Aranha. Caiu no Enem 2020. Quase ninguém quer saber dele, mas rapidinho pra gente saber. Graça Aranha é um escritor muito conhecido, vai ser o patrono da Semana de Arte Moderna e ele fala sobre migração no Brasil. Graça Aranha tem um livro chamado Canaã, que ele fala sobre 2 imigrantes alemães tentando encontrar suas terras prometidas aqui no Brasil. Um deles entende o Brasil e se aproxima do Brasil, o outro nega o Brasil. Nega o Brasil por sua mistura de cultura, por sua mistura de raças e acaba não conseguindo encontrar a sua terra prometida. Por último, não menos importante, muito pelo contrário, Monteiro Lobato. Complicado, muito complicado. Porque Monteiro Lobato, apesar de ser um cara que deu muita influência para a leitura das crianças, começou lá com Renações de Narizinho, desenvolveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, pensou personagens do folclore brasileiro para divulgar para as crianças. Ele também escreveu uma carta dizendo que Brasil precisava de uma Ku Klux Klan. Então o bicho é perigoso, pedregoso falar disso aí, porque ele tem um histórico, né, de crença numa superioridade racial. Então ele vai colocar isso em alguns livros, vai aparecer, o sítio ele é meio tenso às vezes, né, a tia Anastácia é chamada de macaca, de carvão, é uma coisa que vai pesar um pouco nesse sentido. Para além do sítio, né, que é tão conhecido, a gente tem um livro de contos que chama Urupês. Em Urupês vai nascer um personagem histórico, folclórico, que é Jeca Tatu. Jeca Tatu nasce como aquele cara que não quer trabalhar, que é preguiçoso, que é do interior, que não sei o quê. E, de repente, o Monteiro tem um estalo. Mas pai não é preguiçoso. Se pá, ele tá doente. E aí começa a fazer uma conscientização contra o amarelão e usa
o Jeca Tatu como um personagem para difundir ideias da questão de saúde. Então, o bicho é louco, é contraditório, mas é importante que a gente lembre da sua existência. Nas últimas vezes que ele caiu no Enem, ele caiu com o Jeca Tatu. Se ligar nisso. Tá, gente? Vamos para a próxima? Hasta luego. Seguinte, gente, para a nossa próxima dica, importante a gente saber que vamos tratar das vanguardas europeias. Primeiro, o que é uma vanguarda, afinal de contas? Seguinte, as vanguardas são movimentos culturais, e aí pode ser literário, cinematográfico, de música, enfim, movimentos culturais que rompem de forma drástica com o passado, que rompem tanto na estrutura, quanto na temática, quanto no tipo de personagem, nos tipos de narradores, sempre muda. Uma vanguarda é uma ruptura, é uma revolução. E o que acontece aqui? As vanguardas europeias, elas nascem no início do século XX. Percebam que o século XX é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa prova de linguagens. Assim como eu sei também que dá uma conversadinha com a galera das humanas. Então, assim, as vanguardas, elas nascem no período da Primeira Guerra Mundial, falando de novo da Revolução Russa. Vai nascer num período em que a Europa estava com muito gás de modernidade, com o acirramento das forças ideológicas, principalmente o nazifascismo em ascensão. Então, essa galera começou a produzir pensando numa oposição. Essa oposição é feita da seguinte maneira. Vamos pensar que no passado foi se construindo um mundo a tal ponto que a gente chegou na Primeira Guerra Mundial. O que os artistas fizeram de tão errado que nós chegamos e conseguimos construir uma guerra de trincheiras com uma arma química? Isso é um questionamento desses artistas, né? A nossa racionalidade, a nossa tradição nos traiu como seres humanos, porque a gente chegou nas guerras, em guerras muito piores das que já haviam sido feitas. Então, isso foi um motor muito forte para a criação de algumas vanguardas que eu tenho aqui. Inclusive, tem vanguarda que apoia a guerra, mas é uma guerra pensando já no desenvolvimento do fascismo italiano, por exemplo. Então, olha que louco como as vanguardas vão se propor a mudar a situação em que elas estão, em que a arte está, na verdade, pensando artes revolucionárias, fragmentadas, que não se preocupa mais com a beleza, que se preocupa muito com o que tem no interior do ser humano, nas suas barbaridades da psique, do sonho, do desejo, certo? E aí eu vou dividir para vocês as vanguardas em 4, principalmente porque são elas que aparecem mais também na literatura. Então, assim, primeira delas, o futurismo. O futurismo, ele é essa vanguarda que nasce na Itália e que vai ter um apego muito forte, tá, com as tradições do fascismo. Eles vão defender, por exemplo, no Manifesto Futurista, eles defendem a limpeza étnica, defendem que a guerra é a única saída para tudo, defendem o fim do passado de uma maneira muito radical, defendem destruir museus, defendem matar professores, acabar com as academias. São figuras bastante violentas nas suas propostas, tanto que foram super aceitas pelo fascismo italiano. E aí, o que eles propuseram aqui? Que como a arte precisa ser mais veloz, precisa representar a tecnologia, as luzes, os trens, tudo isso, né? Então, se precisa representar isso, a gente tem que quebrar com aquela coisa de ter um soneto, uma ode, né? Quebrar aquela poesia que tem verso certinho, que tem rima. E eles começam a fazer uma poesia que é toda fragmentada, com palavras soltas, que se distribuem no espaço, e aí mostrando os critérios de velocidade. As palavras estão distribuídas de uma forma a dar a entender que elas estão em movimento. Então, eles começam a pensar uma poesia dessa maneira, uma poesia visual, veloz, rápida de ler, que você vai ter liberdade de entender, tá? Então, pensa nisso. Depois, a gente tem o surrealismo. O surrealismo, ele é pensado por vários artistas importantes. Um poeta chamado André Breton, um outro chamado Apollinaire, a gente vai ter Salvador Dalí,
Frida Kahlo, todos eles são artistas, pintores e escritores do surrealismo. A gente pode ver nas pinturas do Salvador Dalí e da Frida Kahlo que tem aquela coisa meio de sonho, meio viajandão, assim, mistura de ideias, mistura de imagens, porque eles se dedicam a pensar no inconsciente, na psique. Eram bastante influenciados por Freud. Inclusive, dentro do surrealismo se fala muito sobre sexualidade por causa da questão freudiana, né? Freud era um psiquiatra que pensou o que a gente chama hoje de psicanálise, que busca muito os efeitos das ações dos homens nos inconscientes. A poesia surrealista, ela se compõe do que a gente chama de escrita automática. A escrita automática pode ser feita de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é o autor dormir e ser acordado durante muitas vezes enquanto dormia para ir anotando o que vem na cabeça na hora. E no final vai sair um poema, só com coisas que a gente não pensa na hora de escrever, só com fragmentações do nosso sonho. Outra maneira é fazer recorte de jornal. Defendiam que era preciso se concentrar, recortar palavras soltas do jornal e criar um poema livre. Assim como a gente pode ver aqui, o André Breton, ele vai lá e constrói várias palavras que vão se fazendo a partir das leituras de jornal. Certo? E aí assim, cubismo. Cubismo é muito conhecido por causa do Pablo Picasso, o autor de Guernica, que é um quadro super importante para o século XX. E o cubismo, como ele é muito voltado para a forma, trabalha muito com cilindros, quadrados, né? Tentar mudar a estrutura dinâmica das imagens, dentro da poesia vai aparecer a formação de imagens. Então, dá para ver aqui um poema do Apollinaire, que a gente vai ver que está falando de uma gravata, só que ele faz o poema em forma de gravata. Ele vai trazer a forma para dentro do poema. Né? Já que lá na pintura tem formas distintas, aqui ele vai formatar as figuras a partir da palavra. E por último, o dadaísmo. Dadaísmo significa nada. Dada é igual a nada. Eles são super revolucionários. Eles falam que o dadaísmo é um momento de se libertar de tudo. Se libertar do próprio eu. Né? Criar um nada e criar a partir do nada. Então, vocês já devem ter visto aquela imagem do mictório, né, no museu. É dessa época do dadaísmo. Vocês já devem ter visto também uma roda de bicicleta numa haste, assim. É do dadaísmo, porque é criar a partir do nada. Na poesia, o dadaísmo propõe uma coisa muito parecida com a escrita automática do surrealismo. Por que eu digo isso? Vamos ver aqui como é que eles falam para fazer essa poesia. Tristan Tzar escreveu Receita para fazer um poema dadaísta. Presta atenção. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha um jornal, um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Seguidamente, tire os recortes um por um. Copie consciosamente pela ordem que saem do saco. O poema será parecido consigo. E pronto. Será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Então, né, o que o Tristan Tzar traz pra gente? Traz que esse poema que vai ser recortado, que vai ser feito de palavras diferentes e desconexas, transforma você num poeta original. Mas as pessoas não vão te compreender. Então ele já entende que é uma arte que vai parecer uma não arte. Então até hoje tem essa discussão. O que é arte? Né? Porque essa galera do dadaísmo vai questionar a maneira que se fazia a arte até então. Certo? Para a próxima. Então, queridas e queridos, a gente vai falar nesse exato momento daquela polêmica. Não, a gente não vai falar de Dom Casmurro especificamente, mas a gente vai falar sobre Machado de Assis. Então, olha só. O Machado de Assis, ele é considerado o maior dos escritores da história do nosso Brasil todo, assim, quase da história da língua portuguesa. E por isso, né, ele tem relevância nos últimos 15 anos de Enem. E como é que a gente vai ver Machado de Assis aqui? Os textos machadianos que aparecem na prova do Enem, eles são textos para a gente tentar interpretar quais são as
críticas, quais são as ironias que o Machado está trazendo para dentro desse texto. Então, assim, vamos só lembrar de algumas coisas que são importantes. O Machado de Assis é carioca, tá? E ele nasceu no Morro do Livramento, é um homem negro que teve a sua ascensão quase autodidata, assim. Ele é um homem que não se formou, estudou línguas de forma individual. Então, é um grande gênio, assim, o Machado. E ele é um escritor realista. O realismo brasileiro, ele tem características muito próprias, porque se eu for pensar no realismo no geral, é a crítica social, que também faz parte aqui do Brasil, é a verossimilhança, é a narração em terceira pessoa. Por quê? Porque os realistas querem um comprometimento mais científico para a narrativa. Eles dizem que o importante é olhar de fora a história. Por isso que a maioria dos realistas trabalha em terceira pessoa, a narração. Só que aqui, no Machado de Assis, além dessa crítica tão forte à burguesia brasileira, aos costumes da burguesia, à ética burguesa, ele também faz uma crítica à igreja, às instituições no geral. Claro, lá em Portugal isso era muito forte, só que aqui as críticas machadianas não são, tipo, diretamente para meter o dedo na ferida da igreja, são irônicas. E é essa característica que eu quero chamar a atenção de vocês. A ironia é uma figura de linguagem onde eu digo algo querendo dizer outra coisa, em tom de deboche, em tom de bom humor, tá? E o Machado faz isso o tempo todo. A gente tem o primeiro livro realista brasileiro que chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Não é o primeiro livro do Machado, mas é o primeiro livro realista brasileiro. Nesse livro, a gente tem um narrador em primeira pessoa, o que é peculiar da obra machadiana, não faz parte do realismo, e esse narrador está morto. E ele vem para contar a sua história, por quê? Porque a única possibilidade de alguém falar tudo o que pensa, tudo o que vê, acontece só se você não vive em sociedade. E para não viver em sociedade, o Machado escolhe o narrador morto. Isso é irônico, porque o próprio realismo tem compromisso com a verdade e, de repente, ele traz essa coisa mais metafísica, né, de um morto falar. No fim de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador aponta uma coisa muito interessante que mostra a ironia e a crítica que o Machado tem à sociedade e também um certo pessimismo. Olha só. Tem um pequeno saldo positivo. Não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E essa frase traz muito do que significa a obra do Machado. Para além de Memórias Póstumas, que tem esse tom irônico, pessimista, a gente vai ter o sagrado Dom Casmurro, né, onde a gente tem aquela polêmica de Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Acho que não traiu. Mas não é o central do livro. Dom Casmurro é um livro que fala sobre ciúme, um livro que fala sobre poder, sobre pessimismo. E a gente ainda vai ter um outro grande clássico realista, que é Quincas Borba. Detalhe, Quincas Borba não é o personagem principal desse livro. Ele é uma pessoa importante, porque ele cria uma teoria que chama humanitismo, mas o personagem principal é um cara chamado Rubião, que leva um golpe homérico. Mais uma crítica do Machado de Assis à burguesia brasileira. Ficar atento e buscar os resumos desses livros que eu falei aqui é legal saber. E agora, para a gente finalizar a obra do bruxo machadiano, do grande escritor, a gente vai ler uma questãozinha que já apareceu no Enem. Vamos lá, então. Enem 2001. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Bom ficar atento aqui que o realismo ele é uma oposição ao romantismo sempre, tá? Romantismo muito subjetivo, realismo super crítico e objetivo. Seguindo no texto. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos
mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Percebam que lá no início da questão ele falou que era uma crítica ao romantismo. Logo, a gente tem que procurar no texto elementos que os românticos fariam. Que elementos é esse? Exaltação da mulher, exagero. Então, vamos ver se a gente acha aqui. Para a pergunta. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. A resposta correta aqui, gente, é: o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. E isso acontece porque sobredourar, né, como tirar da realidade, fantasiar, e os românticos não mostravam suas musas com defeitos, elas eram perfeitas, idealizadas. Então, quando ele diz, não sou um autor que sobredoura sardas e espinhas, ele quer dizer que ele não está inventando ou idealizando uma mulher. Certo, gente? Vamos embora pro próximo? Voltando agora, gente, voltarei com a bagunça do modernismo. Uma bagunça linda, é verdade, que nasce ali do que eu falei anteriormente da Semana de Arte Moderna. Então, a gente vai pensar algumas características gerais para a gente também pensar nos autores. Eu falei antes que a Semana de Arte Moderna veio para romper com o passado. Veio para fazer rupturas com o tipo de arte antiga que se fazia no Brasil, veio para pensar novas maneiras de conectar a arte brasileira, de não ser mais dependente da arte que vem de fora. Então, tudo isso aqui é o primeiro movimento da Semana de Arte Moderna, que vai ser composta pelos autores da primeira geração modernista. A gente chama essa primeira geração de geração revolucionária, porque é um momento em que os autores estão investindo fortemente em falar sobre a cidade de São Paulo. Por exemplo, Mário de Andrade tem um livro chamado Pauliceia Desvairada, que é um livro que fala do movimento da rua, dos carros, da eletricidade, da burguesia paulista. Então, a gente vai ter essa coisa de mostrar a cidade, de mostrar o movimento que vem um pouquinho da influência do futurismo. Para além dessa tentativa de mostrar a cidade, eles também querem mostrar as coisas no seu cotidiano. Quando eu falo cotidiano, eu falo em coisas tolas mesmo, tipo a pessoa foi no banheiro, faça um poema curto sobre o banheiro. Tem um poema aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que ele é uma mistura entre essa ideia do cotidiano e também uma coisa que vai nascer muito forte com os modernistas, que é trazer a oralidade para dentro do poema. O que significa a oralidade, né? É usar a escrita para representar a fala. Vamos ver como é que isso funciona? Observem aí, gente, o Capoeira, do Oswald de Andrade. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Percebam que nesse poema a gente não tem quer apanhar, a gente tem quer com acento, apanhar com acento. Então, e o soldado, não o soldado. Isso porque o poeta aqui traz a oralidade, a maneira como as pessoas falam no seu cotidiano. Para além disso, é perceptível que não existe aquela coisa de verso embaixo do outro, bonitinho, com divisão de estrofe, como é comum aos poemas até o final do século XIX. Aqui, a gente tem o que a gente chama de desconstrução do verso. Às vezes, o poema aparece com duas frases somente, uma frase numa ponta e a outra frase na outra. Então, os versos se tornaram mais maleáveis, eles podem ser vistos de uma forma mais desconstruída. E isso não acontece só com a poesia do Oswald de Andrade, acontece também com a poesia do Mário de Andrade, com a poesia do Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Cassiano Ricardo, que eram poetas que participaram desse primeiro movimento do modernismo, que é um movimento de desconstrução. E aí, claro, eu destaco aqui para vocês Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, porque são os poetas que
tomaram a frente da semana. O Manuel Bandeira, chamar a atenção, ele fez um poema que chama Os Sapos. Nesse poema, ele vai criticar os parnasianos, que eram aqueles escritores que eu falei aqui também, que gostavam muito de fazer a arte pela arte, a arte só pela beleza. E aí ele vai fazer esse poema dizendo que os parnasianos ficam coachando, fazendo barulho de sapo, mas não falam nada com nada. Por quê? Essa galera do modernismo gosta muito de fazer crítica social. Tanto que eles escolheram, 22, com o centenário da independência, para fazer a crítica à falta de independência. E eles vão falar da burguesia paulista, vão falar também um pouco sobre a situação dos trabalhadores, sobre o exército. Então, tudo isso passa pela ideia de criar uma nova arte brasileira que está na mão desses autores aqui. E aí, aqui nessa foto, vocês vão ver, tem um monte de gente famosa aqui, ó. O Mário de Andrade está aqui, o Oswald de Andrade está aqui, o Manuel Bandeira está aqui, o Cassiano Ricardo está aqui. Vai ter a galera também que participou com música, ou com escultura, ou com pintura. Essa é a foto dos nossos modernistas da primeira geração. Então, prestem atenção. Palavras e expressões como subversivos, revolucionários, modernos, aqueles que lutam por um novo Brasil, aqueles contra o passado, aqueles que são velozes na poesia, são palavras e expressões que vocês podem ficar atentos quando aparecer nomes como o desses escritores aqui, porque eles vão fazer esse movimento de ruptura. E aí é legal também lembrar que é durante esse primeiro movimento que a gente tem o que a gente chama de manifesto antropofágico. O manifesto antropofágico foi criado pelo Oswald de Andrade e pela Tarsila do Amaral. E eles criaram esse manifesto porque eles queriam dizer que era preciso conhecer o que vem de fora, para então poder comer o que vem de fora, para deixar no nosso corpo somente aquilo que a gente pode aproveitar para a nossa poesia. Então, para além de serem revolucionários nos pensamentos, fazerem muitas críticas sociais, estarem intimamente ligados às revoluções sociais do Brasil, ao Partido Comunista, aos jornais panfletários, eles também têm essa coisa de: podemos gostar de vocês aí de fora, mas a gente quer criar algo que seja tipicamente brasileiro, certo? Vamos para o próximo, então. Então, gente, pensando que a gente já viu Semana de Arte Moderna e também já viu primeira geração do modernismo, vamos para a segunda geração do modernismo. Detalhe aqui, as gerações do modernismo, elas têm características diferentes. Lá na primeira, revolucionários, aqui na segunda geração, a gente vai ter um seguinte movimento. Essa galera da Semana de Arte Moderna fez uma revolução, abriu caminhos para que a gente pudesse fazer coisas novas. Mas nada impede que a gente faça coisas novas, novos versos, novas estruturas, novo vocabulário, mas também se utilize do clássico. Esse momento do modernismo, que vai aí de 1930 até 45, 46, é um momento de maturidade. Eles entendem, então, que eu vou usar o verso livre, sem nenhuma rima, mas também vou fazer um soneto. Então, se misturam as coisas aqui, que é legal porque mostra que esses autores conseguiram amadurecer a ideia de olhar para um Brasil novo, para um Brasil moderno, não depender tanto do que vem de fora e conseguir construir a sua própria lírica. E aí, assim, eu coloquei para vocês aqui a segunda geração com destaque para um poeta, que é o poeta que mais caiu na história do Enem, que é o Carlos Drummond de Andrade, tá? O poeta favorito, inclusive. Então, assim, o Drummond, ele tem umas características que é de um homem que vem lá do interior de Minas Gerais para viver na cidade grande. Então, uma boa parte da produção dele tem a ver com essa contradição entre ele, aquele ser humano um pouco perdido, sendo colocado no meio da grande cidade. Então, eu versus o mundo. É comum, você deve ter escutado, inclusive, esse pequeno versinho que ele fala: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então, percebam
percebam que ele vai construindo essa oposição entre ele e o mundo para tentar entender-se neste lugar. E aí ele vai amadurecer cada vez mais a poesia dele para chegar em 1945 e publicar uma obra-prima, que é essa edição que vocês estão vendo aí, A Rosa do Povo. A Rosa do Povo, vale a pena dar uma olhadinha nos poemas que tem ali, conhecer um pouco essa obra, porque a Rosa do Povo vai nascer com uma dura crítica social ao que aconteceu no Brasil, com a questão do golpe, né, e a ditadura da Era Vargas, mas também pensando no nazismo, no fascismo, na resistência do Exército Vermelho. Então ele vai misturar questões sociais muito fortes que fazem parte do Brasil, mas também que traz, né, das reflexões sobre o mundo, né, sobre a guerra. Para além dessas reflexões, a gente vai ter também reflexões sobre a violência cotidiana. Fica a dica vocês conhecerem um poema que chama A Morte do Leiteiro. E também ele vai falar sobre metapoesia. Opa, falamos dela lá no início. Ele vai usar muita metalinguagem nesse livro, porque ele fala sobre o processo de criação dos poemas. E aí, ao longo da vida, né, o Drummond segue sendo muito reflexivo, vai começar a criar umas poesias mais sensuais, também mais perto da morte, assim, com uma coisa mais liberdade de corpo, liberdade de entendimento. Então, super importante saber bastantinho sobre o Drummond. E aqui, claro, né, ainda nessa geração, a gente tem poetas importantes, como a Cecília Meirelles e o Vinícius de Moraes, que a gente vai ver ele muito mais como musicista do que como poeta. Aqui, para além da poesia, a gente tem a prosa, né? Os romances. E o romance da segunda geração é um romance de pura crítica social. É o romance de 30, é um romance que vai ter Jorge Amado, que é um baita escritor que vai fazer crítica ao sistema que a gente vive. A Raquel de Queiroz, que é a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, inclusive na década de 70, em que ela vai tratar das penas, das coisas do Nordeste, da seca. O Graciliano Ramos, que faz a mesma coisa, que tem uma obra maravilhosa que chama Vidas Secas. José Lins do Rego. Então, tem uma galera forte aqui também na prosa. Agora, falando em prosa, vamos para 45. Terceira geração do modernismo, 1945. A famosa, a mais citada, inclusive a mais citada errada na internet, coitada, Clarice Lispector. Tá? Deusa maravilhosa, perfeita, cuidado com as citações dela na internet, provavelmente estão erradas. As pessoas citam qualquer coisa e botam o nome da mulher. Mas olha só, a Clarice Lispector é uma escritora que aparece com frequência também, assim como a Lígia Fagundes Telles, primeira mulher brasileira indicada a um Nobel de Literatura em 2015. Infelizmente, não foi dessa vez. Ela tá viva, com 98 anos, hein? Quem sabe daqui a pouco ganha um Nobelzinho para garantir o nosso, tá? Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles se destacaram por um romance muito psicológico, cheio de detalhes de pensamentos, conflitos existenciais, mas com uma coisa que não havia acontecido até então no Brasil. O foco da narrativa é no pensamento e no desenvolvimento das mulheres. As mulheres que aparecem aqui na obra da Clarice vivem em crise com suas vidas para entender qual é o seu papel. As mulheres aqui da Lígia são um pouco mais rebeldes, têm outras ideias, mas também tem muita reflexão, muito intimismo, tá? A palavra psicologia e intimismo serve muito bem para essas duas escritoras. Teve ano aí, ó, que se não caía uma, caía outra. Isso quando não teve ano, caiu as duas junto. Então, se ligar. Tá? E aí, claro, a gente não pode deixar de falar do João Cabral de Melo Neto, que é o nosso poeta mor da construção, do detalhe, né? Ele é um cara que também fala muito sobre o Nordeste, fala sobre o Rio Capiberibe, fala sobre o cenário vermelho, laranja, comparando o cenário do Nordeste com a Espanha. E a gente tem Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Também dá uma olhadinha nessa obra, é bem importante porque ele trabalha muito com neologismos. Percebam que desde a prosa da geração social, lá com Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, até aqui, ó, João Cabral e Guimarães Rosa, a gente consegue perceber que o Nordeste aqui passa a ser um dos cenários mais trabalhados desse momento. Tá bom, gente? Se ligar, porque aqui, ó,
ouro, muito ouro pro Enem de vocês. Até daqui a pouquinho, 2 segundos. E aqui, né, gente, chegando quase na nossa reta final, eu tenho uma coisa para dizer. A gente precisa escutar canções. Eu sei que vocês amam, eu amo, todos nós amamos música. E é quase impossível eu dizer para vocês assim, ó, tal coisa vai cair de tal jeito. Por quê? Olha a gama de coisas que nós temos possibilidade de ver. A gente vai ver desde o Chico Buarque até o Mano Brown. Olha que loucura. Eles são maravilhosos, os dois, inclusive. Vamos tentar pontuar algumas coisinhas pra gente tentar pensar quando aparecer uma música, oh my God, o que eu faço? Olha aqui. Primeiro, sambas. Em geral, os sambas, eles vão ter relações com as suas comunidades. É assim que o Enem gosta de colocar. Eles colocam sambas de Noel Rosa ou Cartola ou algum samba enredo de alguma escola de samba. E aí, esses sambas vão fazer associações com questões históricas. Ah, lá na comunidade tal, ah, lá na cidade tal. E ele vai fazendo as relações históricas. Então, normalmente, quando aparece um samba, é para você fazer essa relação entre o que está escrito na música e o momento colocado para ser debatido. Tem aquela coisa do despejo dos grandes cortiços do final do século XIX, no início do século XX, parece muito nos sambas cariocas. A saudosa maloca, maloca querida, vocês já devem ter escutado, tem a ver com isso. Então, vamos olhar samba, questões sociais, samba, questões de território. Agora, MPB, que também é um leque desse tamanho, né? Brinquei com o Chico Buarque, mas ele é uma das figuras que mais aparece na prova do Enem. O ano passado não apareceu, mas assim, ó, nos últimos milhões de anos apareceram quase todos. As canções dele aparecem para vocês interpretarem o que está sendo dito, então vai ser muita canção para a gente tentar interpretar o amor, a vaidade, vai falar também um pouco sobre intertexto, né, misturas de um texto com o outro. O Chico Buarque é uma preciosidade para vocês darem uma olhada nas questõezinhas sobre ele. Na MPB ainda, legal chamar atenção para os grandes festivais. Aconteceu na década de 60 no Brasil, assim, ó, um boom de festivais de música. Nesses festivais, se lançaram figuras como o próprio Chico Buarque, Gilberto Gil, Os Mutantes, Caetano Veloso, Edu Lobo, é uma galera. Inclusive, sobre a loucura que a MPB representou na década de 60 e 70, fica a dica de vocês assistirem um documentário que chama Uma Noite 67. Super disponível por aí, fala sobre os grandes festivais em que as pessoas iam às loucuras, assim, para assistir. Cada um tinha o seu autor preferido, cantor preferido, tipo futebol, só que com música. Assistam, é um documentário super histórico, valioso, com letras de grandes canções que vocês podem trabalhar para interpretar. Aqui, Bossa Nova, né? A coisa mais linda, mais cheia de graça, a Garota de Ipanema nasce com a Bossa Nova. Chamar atenção para a Bossa Nova porque era um movimento um pouco mais aburguesado, que a gente diz, né? Da Zona Sul carioca, que falava sobre as belezas do Rio. É uma coisa meio JK. Inclusive, a Bossa Nova nasce nesse ritmo de 50 anos em 5, do crescimento brasileiro, de mostrar um Brasil lindo. Tanto que o Garota de Ipanema, né, mostra não só a mulher, como a cidade em si. E a gente também tem um novo ritmo que se cria aqui. A Bossa Nova ficou muito famosa internacionalmente por causa dessa coisa de um violão diferente, do uso do ritmo diferente. E as letras são muito letra de amor, muito letra de mimos, uma coisa mais fofinha. Então, que a gente diz que ela tem mais intimidade, né? Um vocabulário mais de intimidade, mais de relacionamentos. Então, vai aparecer aqui escritores muito famosos, como Vinícius de Moraes, que se tornou um ícone da Bossa Nova, o compositor Tom Jobim, Elis Regina, que vai aparecer tanto na Bossa Nova quanto na MPB. A gente vai ter a Miúcha, tem um disco que é legal também vocês escutarem, que chama Chega de Saudade, tá? E aqui, tradicionalismo regional. Em geral,
existe assim, essa coisa de aparecer volta e meia, alguma música lá como Asa Branca, né? Lá do Nordeste, pegar Luiz Gonzaga, ou então vai lá pro Sul e pega um Tchê Garotos. Pensar que algumas músicas vão aparecer com esse tom mais regional para a gente poder identificar essa coisa do regionalismo na linguagem, das diferentes formas de falar a língua portuguesa em diferentes regiões. Ficar atento aqui. E para finalizar, e não menos importante, a participação do rap, do hip hop, dos slams e, inclusive, aparece também funk. A gente já teve funk na prova de 2019. Normalmente, quando aparece rap, hip hop, também vai discutir a questão ou do vocabulário das periferias, da quebrada, ou vai discutir problemas sociais. Uma questão aí que caiu com o Mano Brown, né, falando sobre qual é o espaço que a gente vai ter de divertimento dentro da favela e qual é o espaço do centro da cidade. Porque a favela não tem esses lugares para se divertir, para poder jogar. Então, percebam que vai ser um pouco nesse sentido que vão aparecer essas canções, tá? Fiquem ligados nisso. E vamos para a última dica. E aí, claro, né? Essas poetisas contemporâneas, a poesia contemporânea também é gigantesca. E cada ano aparece uma coisa diferente. Chamar a atenção para vocês, então, nessa coisa mais fixa aí de Enem, que é a geração mimeógrafo ou a geração, né, da poesia marginal. Eles são marginais porque eles estão à margem, quer dizer, não no centro das publicações, né? Eles não eram publicados por editoras, a gente está falando de um momento aqui da década de 60 e 70 que está tomado pela censura da ditadura, e eles falavam sobre temáticas bastante complicadas, assim, para a época, né? Então, eles não eram publicados por livrarias, mas eles mesmos faziam os seus livros e vendiam nos lugares. Então, um pouco por isso que eles eram marginais, porque eles estavam à margem das publicações, mas também à margem das temáticas, à margem das vendas, tá? Quem são essas pessoas? Ana Cristina César, caiu uma questão dela bastante complicada que falava sobre gêneros literários misturados com poemas. Cakaso, que é um cara que vai falar muito sobre a tortura, vai falar muito sobre a dificuldade de viver no Brasil durante o período da ditadura militar de 64, e o Leminski, que era especialista em poesias curtas e haikais, tá? E agora aqui, para vocês darem uma olhadinha, procurarem na internet, tem vídeos, tem livros, tem contas em diferentes redes sociais. Presta atenção. Jaridia Reis, cordelista, poetisa maravilhosa. Bel Puan, que faz uma poesia de rua, também faz canção que fala um pouco dessa rua. Adélia Prado, que já é uma senhora aí de alguns anos, que vai tocar em temas de sensibilidade, da questão da mulher. Manuel de Barros, tem um vídeo aqui no canal maravilhoso que eu fiz sobre ele, que é o cara da natureza, da pureza, dos passarinhos. E a Angélica Freitas, que fala sobre a condição de ser mulher no mundo, sobre questões bastante polêmicas, como o aborto, o corpo da mulher, quem manda no corpo. Então, são poetisas e poetas legais de vocês conhecerem, vai que aparece por aí, porque a gente não tem, né, contemporaneidade, não tem como bater martelo, não. Certo, gente? Obrigada por acompanharem até aqui. Lembrem-se que temos simulados, e-books, vários vídeos. Assistam para estudar cada vez mais, para a gente ter ótimos resultados esse ano. Um beijão, até mais. Tchau, tchau.